Negócios com Impacto. Olá, bem-vindos a mais um Negócios com Impacto, uma parceria entre a Renascença e a Católica Lisbon School of Business and Economics. Neste espaço contamos histórias de antigos alunos da Católica Lisbon e das ideias que os levou a ter negócios que fazem a diferença. Eu sou a Cristina Nascimento e esta semana temos dois convidados, Mariana Moraes Sarmento e Pedro Cortês. A Mariana tem 30 anos, o Pedro 31, e ambos são de Lisboa e ambos são também fundadores da Multiplica. Olá Mariana e Pedro, muito bem-vindos. Ao contrário do habitual, o Negócio com Impacto de hoje não é um negócio, é uma organização não governamental, mas é uma ONG que trabalha com empresas. Mariana, quer começar por explicar o que é a Multiplica? Obrigada, Cristina. Sim, a Multiplica surgiu, na verdade, de uma viagem do Pedro. E acho que o Pedro gostaria talvez de explicar um bocadinho muito mais bem, sobre então, o documentário. Vamos lá, o seu a seu dono, Pedro. No final de 2022, desloquei-me a São Tomé e Príncipe. Na altura queria filmar um documentário que mostrasse um bocadinho o outro verso da moeda, que nós normalmente associamos uma imagem um bocadinho pejorativa às antigas, aos chamados PALOP, países africanos de língua oficial portuguesa. Esse documentário mostrava o lado de empreendedorismo inovador e de riqueza que existe em São Tomé e Príncipe, que era sempre limitado por um tema que era o acesso a financiamento. Em São Tomé e Príncipe é extremamente difícil para um empreendedor aceder a crédito, que é algo fundamental para um negócio poder escalar. Apercebendo dessa possibilidade, na altura, o documentário foi exibido em três salas aqui diferentes em Portugal. Conseguimos angariar campanhas de crowdfunding que, eventualmente, a história era suposto parar aí. Conseguimos levantar este dinheiro para apoiar dois empreendedores. Apercebemos do potencial que esta solução de trabalhar instrumentos financeiros para empreendedores em São Tomé e Príncipe tinha e, como tal, criámos a Multiplica, que tem exatamente esse objetivo de criar a ponte entre financiadores e empreendedores, não só em São Tomé e Príncipe, que é onde estamos a começar, mas eventualmente a mais países de língua portuguesa. Muito bem, portanto já percebemos como é que surge a ideia e mais ou menos o que faz e de que forma é que têm conseguido apoiar esses empreendedores por agora em São Tomé e Príncipe. Temos três áreas muito concretas. A primeira, percebemos que muitos destes empreendedores conhecem imenso o seu negócio, mas têm muito mais dificuldade na contabilização das vendas e dos custos e conhecerem os números que são um negócio. Então há uma parte de literacia financeira e capacitação. Também percebemos que da parte dos bancos, às vezes há alguma dificuldade em interagir com este, que é um dos maiores mercados que existe no país. Então aí também estamos a trabalhar com os bancos para criar linhas de financiamento mais adequadas e a apoiar esta ponte entre a empresa que ir buscar o financiamento ao banco e o banco que precisa ter mais garantias e mais apoio da empresa para ter o repagamento. E, por fim, o acompanhamento. Não basta o dinheiro cair na conta, há todo um processo, pelo menos 5 anos de repagamento dessa dívida e como é que esse financiamento é executado e qual é que é o impacto que esse financiamento gera. E, portanto, é nestas três áreas que a Multiplica apoia, na capacitação, na ponte para o financiamento e no acompanhamento para garantir o impacto desse financiamento à empresa. Quando estamos a falar de empréstimos bancários e estamos a falar e de bancos, estamos a falar tudo ao nível de São Tomé. Não são propriamente bancos em Portugal que estão a apoiar projetos em São Tomé. Neste momento, tudo em São Tomé. E focámos-nos aqui nos bancos por ser dinheiro que já existe no país. Inicialmente, quando começámos, testámos e tentámos ver como é que podemos trazer outros instrumentos financeiros, como é o crowdfunding ou o crowdlending. Há vários mundialmente, mas deparámos-nos com uma situação em São Tomé que não permite neste momento, ou tão rapidamente, trazer capital de fora. E, portanto, focámos em, vamos olhar para o que é que já existe. Existe muito bom trabalho já feito pelo ecossistema. Os bancos estão bem integrados no que é o mercado e, portanto, começamos a trabalhar com os bancos e hoje em dia temos conversas abertas já com 4 bancos e continuamos a trabalhar nesse sentido. Portanto, o que encontraram não foi propriamente falta de dinheiro disponível para as empresas, mas sim uma falta de comunicação entre as empresas e os bancos, é correto dizer isto? Sim, e diria que uma assimetria de informação, porque a nossa primeira abordagem foi escutar primeiro os empreendedores e dos empreendedores ouvimos sempre que não haviam soluções financeiras para eles.
o que é parcialmente verdade, mas também é parcialmente verdade porque depois, falando com os bancos, percebemos que há muito risco em emprestar a um empreendedor médio que não tem uma demonstração de resultados, que não tem uma cultura de registro financeiro e que não dá as garantias necessárias a um banco para poder emprestar. Daí percebermos que, na verdade, essa ponte tem de ser trabalhada dos dois lados. Tem de ser trabalhada da parte de capacitação para o empreendedor para ter esse registro financeiro e dar as garantias ao banco, e também tem de ser trabalhada com o banco ou a instituição financeira para perceber que tem de correr um risco maior para chegar a este segmento de mercado que são micro e pequenas empresas em São Tomé e Príncipe. Ok. A Multiplica começou em 2024, se não estou em erro. O que é que já foi possível fazer até agora? Nós formalizámos-nos como ONG no início deste ano e começámos a operar em 2024. Na primeira interação que tivemos em 2024, financiámos com essas duas campanhas de crowdfunding com 150 pessoas de diferentes países do mundo, conseguimos levantar cerca de 15 mil euros. Esses 15 mil euros foram aplicados para a compra de 2 ativos para 2 empresas diferentes. Essa foi a primeira. O que é que significa comprar 2 ativos? 2 ativos, também para explicar um bocadinho o nosso modo de operar. Nós não financiamos fundo de maneio dos empreendedores. O nosso tipo de financiamento tem de estar alavancado ou alicerçado para a compra de um ativo, dando os 2 exemplos concretos com que trabalhamos. Num caso, era um forno semi-industrial para um empreendedor que converte casca de coco em carvão, e um empreendedor que trabalha com desperdício de troncos da bananeira e que converte em papel ou artesanato. Para estes empreendedores precisavam de maquinaria de algum valor, ainda que não conseguiam com as suas poupanças fazer esse investimento, também não conseguiam ir fazer um empréstimo que muitas vezes lhes apresenta 25%, 30% de taxas de juros. Por isso nós conseguimos reunir o dinheiro suficiente para comprar cada uma dessas máquinas. Portanto, isso numa primeira interação. Agora acompanhamos de mais perto 9 empresas que temos, com parte delas, conseguir trabalhar na área de conseguir também alavancar subvenções. Por isso, por vezes, alguns desses empreendedores não chegam sempre lá só com empréstimo. Estamos a falar também muitas vezes de microempreendedores que não têm a capacidade de pagar um empréstimo no curto prazo. Por isso, o primeiro passo é talvez uma subvenção ou em formato de donativo, que também existe, para depois saltarem para um empréstimo. E com esses empreendedores, com alguns deles trabalhamos na parte de subvenções e temos, como a Mariana também tinha falado antes, estamos a tentar estabelecer uma parceria formal para nós sermos uma entidade que, à lógica do banco, acompanha os empreendedores e mitiga o risco para o banco em emprestar esses empreendedores. Como tal, tem maior capacidade de baixar as taxas de juros que vai fazer ao empreendedor ou reduzir nos requisitos de garantia, porque tem a Multiplica como uma entidade que garante este repagamento por parte dos empreendedores. Já é possível ver resultados nestes 2 projetos com quem trabalham há mais tempo, resultados assim, palpáveis? Já foi possível aumentar a produção, já foi possível empregar pessoas? Consegue-se medir o sucesso do apoio que prestam? Sim, aqui uma das entidades é a Ecoblasa, que trata começou com a casca de coco, hoje em dia já há vários outros resíduos agrícolas para o carvão, conseguiu mais contratos, conseguiu mais pontos de venda. Também agora recentemente uma das grandes falhas que tinha era este rigor no registro financeiro e agora contratou uma administrativa para apoiar nesse processo que é tão importante para depois conseguir ir buscar um empréstimo que lhe permita dar o próximo salto. Portanto, conseguimos resolver uma pequena peça do puzzle, mas há sempre muitas mais que vêm a seguir. Com o negócio da fibra da bananeira, o Enos, neste momento, até conseguiu mais um contrato com uma galeria, onde está a vender os seus produtos e também com isso vai fazer a decoração de uma das guest houses, por exemplo. E também tem trabalhado muito com a comunidade, ou seja, primeiro começou a empregar as mulheres da comunidade, uma comunidade que é um bocadinho mais longe da cidade e, portanto, é preciso fazer muitas tranças. Então tinha 7 mulheres que faziam tranças com ele, para ter sempre essa matéria-prima. Agora está a desenvolver outro modelo com os presidiários, nessa ótica de conseguir trabalho que ele precisa de mão de obra, mas através da comunidade.
Muito bem. Portanto, aí temos visto esse aumento de produção e esse impacto a crescer na comunidade, esse efeito multiplicador que queremos ter. E como é que vocês escolhem as empresas, os projetos que tendem a apoiar? Para já todos localizados em São Tomé, já Sim. falámos. Como é que os escolhem? Nós começámos por ter muita procura ou muitas candidaturas e, portanto, começámos logo por decidir que só vamos aceitar empresas que já passaram por processos de aceleração e que são, por exemplo, como o PNUD tem, ou como há uma entidade local, uma incubadora local, que faz vários projetos de aceleração e de incubação. Primeiro são referenciados. Referenciados como quem já passou pela capacitação essencial de o que é criar um negócio e está pronto para escalar o negócio com financiamento. E é aí que nós entramos. Depois olhamos sempre para uma ótica de impacto local. Ou seja, como é que este negócio, ao crescer, que vai conseguir criar mais oportunidades económicas, melhorar oportunidades sociais e também um impacto ambiental positivo na comunidade e em São Tomé. Uhum. E estão a pensar ir para outros países de origem lusófona ou para já apenas focados em São Tomé? Essa é a nossa missão. São Tomé funciona aqui um bocadinho como país piloto, que tem também condições ideais para tal. Para já é um desafio enorme. Portanto, acho que provando este conceito em São Tomé e Príncipe, claro que depois cada país tem o seu contexto, mas é um bom início. Só que realmente aqui em São Tomé a realidade é muito pequena, o que também nos permitiu chegar muito rapidamente aos bancos principais, à esfera de decisão de política pública. Por isso permitiu-nos aqui tomar certas decisões e manobrar também com alguma agilidade o que é a nossa oferta para trazer valor num pequeno contexto. Conseguindo realmente ver que isto traz valor para os empreendedores, que este tipo de capital e este tipo de apoio permite estes negócios escalarem e com isso contratar mais pessoas, ter um maior impacto positivo tanto na sociedade como no ambiente, aí sim então, aplicando as mesmas metodologias, pretendemos passar a outros países africanos de língua portuguesa ou mesmo da comunidade de língua portuguesa, não esquecendo aqui Timor-Leste, sendo que o Brasil é um tipo de mercado que já tem outras entidades a fazer este tipo de apoio, por isso se calhar não seria tão valioso o nosso tipo de trabalho. Será o menos prioritário dentro dos países de língua portuguesa. Eu acredito que as dificuldades sejam muitas. Enfim, não vou querer que me contem todas em detalhe, mas se eu tivesse que perguntar quais é que são as 3 principais dificuldades que vêem no trabalho da Multiplica, quais é que elegeriam? Eu cresci imenso. Estes últimos 2 ou 3 anos a participar e a trabalhar com o Pedro e com a Marcela, a nossa outra cofundadora. Primeiro, que era o meu conceito de profissionalismo e o meu conceito de metodologia de trabalho, que depois, mesmo em ambientes internacionais, claro que fui ajustando, mas chegando a São Tomé é a realidade local. E isso ensinou-me muito. Aprendi muito a valorizar outras características tão ou mais importantes que eu achava que é o profissionalismo e o bom trabalho. Mas essa adaptação foi também uma dificuldade? No início, qualquer mudança é uma dificuldade. Mas algo que hoje em dia aprecio muito e valorizo muito, que tenho aprendido muito até com a equipa local e com os colegas locais. Estou muito grata por essa experiência, porque me ensinou muito em termos pessoais e profissionais. E o Pedro, qual é que você elegeria as dificuldades que identifica para a Multiplica? Ou seja, primeiro só fazendo o comentário que relaciono-me com o que a Mariana disse, e não é no sentido de ser condescendente, mas é no sentido de nós, no mundo ocidental, por assim dizer, conceptualizamos que a ideia de desenvolvimento é X. E isso não é necessariamente aplicável a diferentes contextos. E a nossa primeira ideia perante isso é sempre um bocado de resistência, mas há muito a aprender com ver isso de outra perspectiva. Agora, outra grande dificuldade que nós temos sentido é, aliás, nós, em paralelo com o que está a passar no país, São Tomé e Príncipe está numa crise energética enorme, com falhas constantes de eletricidade, o que limita imenso a nossa comunicação com a equipa local, obviamente, e, acima de tudo, limita bastante o que são as operações dos negócios. Portanto, nós tínhamos perspectivas otimistas que não se confirmaram porque, efetivamente,
grande parte do ano os empreendedores não podiam estar a produzir ou tinham cortes de eletricidade constantes desde os últimos 4, 5 meses. Por isso, e nós temos os nossos trabalhos, portanto, a estrutura de gestão é voluntária, a estrutura operacional em São Tomé e Príncipe é a estrutura paga, nós temos os nossos trabalhos respectivos, a Mariana e a Marcelo como cofundadores, por isso, gerir tudo isto à distância é complicado, obviamente. Portanto, os 3 fundadores, os 2 que aqui estão à minha frente e a Marcela, de quem já falaram, têm outros empregos a tempo inteiro, é isso? E a Multiplica é um projeto paralelo às vossas vidas profissionais, certo? O que me leva à seguinte pergunta. Apesar de ser uma organização não governamental e, pelo que me dizem, há 2 trabalhadores que já dependem, a nível de salarial, já dependem da Multiplica, como é que vocês conseguem garantir financiamento para a Multiplica? Nós começámos através de prestações de serviço. Portanto, trabalhando com outras fundações que procuram uma metodologia de impacto, e nós, estando muito focados no que é a medição de impacto, fizemos uma prestação de serviços onde conseguimos ir buscar os primeiros fundos que nos permitiram financiar esta estrutura local, que, como o Pedro disse, é o nosso maior custo e investimento. Mas terá um limite. Tem um limite e, portanto, continuamos à procura de tudo que é oportunidades de candidaturas para ou gestões de outros programas semelhantes, ligados à nossa metodologia, ligados ao nosso core, em São Tomé. E agora, recentemente, fomos reconhecidos como ONG para o desenvolvimento e isso abriu-nos também as portas para agora nos próximos ciclos de financiamento do Camões, por exemplo, estaremos com certeza a fazer essas candidaturas. Há algum apelo que queiram aproveitar a fazer aos microfones de alguém que possa colaborar com a Multiplica a nível financeiro? Claro, o apelo é o seguinte: nós fazemos trabalho mesurável que tem impacto, com números para o provar, numa realidade que claramente valoriza e necessita deste tipo de apoio e que também permite posicionar qualquer entidade ou pessoa que esteja por trás disto como um filântropo estratégico, que isso parece-me importante. E só voltando a tocar no tema da sustentabilidade financeira, é obviamente uma volatilidade muito grande, até porque a história típica das entidades do terceiro setor, não só em Portugal, mas noutros países, é de andar aqui a percorrer donativo a donativo à procura de uma forma sustentável. E isso também não é a visão que nós queremos ter a longo prazo, porque isso depois implica também uma entidade estar 60% a 70% do seu tempo no ano a reportar a um financiador ou à procura de fundos e depois 30% do seu tempo a fazer o seu trabalho. Daí nós temos canalizado todo o dinheiro desta primeira prestação de serviços que fizemos para o pagamento dos salários locais e queremos cada vez mais ir ou trabalhar com tipo de entidades ou pessoas que estejam dispostas a acreditar, a valorizar o trabalho que nós fazemos e, como tal, a financiar numa perspectiva a longo prazo e não de curto prazo que resolve para apagar fogos. Poderia ser enquadrado um mecenato, por exemplo, social, o facto de também serem uma ONG, uma empresa que queira dispor das suas verbas de responsabilidade social, poderia, por exemplo, investir na Multiplica? Nós ainda não somos uma IPSS, que é a entidade que está típica, ou uma utilidade para fins públicos, que são as tipicamente abrangidas na lei do mecenato. A partir do momento em que somos uma ONG-D, portanto é um estatuto concedido pelo Instituto de Camões, permite-nos normalmente posicionar-nos mais com entidades e pessoas que têm esta visão ou preocupação com países de língua portuguesa que não são necessariamente Portugal. Estamos a tentar fazer esse caminho para conseguir depois também o estatuto de IPSS. Muito bem. Nós estamos mesmo já na reta final do nosso tempo, mas eu queria fazer ainda 2 perguntas. Uma, Pedro, porque é que a Católica Lisbon foi importante para chegarem onde estão? Por várias razões que eu não vi na altura em que estava a fazer a licenciatura. Eu licenciei-me em gestão de 2002 a 2015, depois pensei que iria fazer algo completamente diferente do setor privado, mas foi depois estudando um mestrado diferente na lógica de desenvolvimento que percebi a importância
de tudo o que tinha aprendido e a lógica do setor privado para resolver problemas da sociedade. E é isso que ainda aplico hoje no meu dia-a-dia, tanto na Multiplica como no meu trabalho em trabalho na área de investimento de impacto aqui em Portugal. Por isso foi fundamental os conceitos básicos que tive de gestão e de literacia financeira que aplico com muita vontade e paixão ao meu trabalho e na minha vida. Mariana, para si, porque é que a Católica Lisbon foi importante, a sua formação na Católica? Aqui relaciono um bocadinho com o Pedro, no sentido em que quando estamos no meio da tempestade às vezes é difícil ver, mas efetivamente muitos dos instrumentos essenciais que utilizamos não só na gestão e no dia-a-dia de Multiplica a apoiar as empresas, contabilidade, inovação de modelos de negócios, o que é o impacto, e aqui a menção ao professor Filipe Santos do empreendedorismo social, foram caminhos que escolhi, de certa forma, e que são essenciais para o dia-a-dia, tanto no Multiplica como também no meu trabalho, que trabalho com bancos. Portanto, é muito importante. Muito bem. Rapidamente, em 30 segundos, porque é que a Multiplica é um negócio com impacto? A Multiplica é um negócio com impacto porque permite outros negócios terem impacto. Nós somos um facilitador para negócios de impacto, somos quem junta capital para resultados sociais e para um melhor mundo e planeta, começando por São Tomé e Príncipe e chegando a outros países de língua portuguesa. Muito bem. A Multiplica, que tem sede em Portugal, em Lisboa, e que emprega neste momento, como já ouvimos ao longo do programa, 2 trabalhadores, foi a convidada desta semana. O Negócios com Impacto é uma parceria entre a Renascença e a Católica Lisbon School of Business and Economics. Voltamos em breve para conhecer outra ideia que faça a diferença. Negócios com Impacto.